Ah, O texto que escolhi hoje para a nossa meditação é o Salmo 23, onde Davi diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias." Meu irmão, minha irmã, esse salmo é muito lindo e muito conhecido também. E há 4 pensamentos inseridos nele que eu gostaria de destacar para compartilhar com os irmãos. E o primeiro pensamento trata exatamente com relação ao tipo de relacionamento que Deus quer ter com os seus filhos. Ou seja, o relacionamento pastor-ovelha. Para entendermos melhor a figura que o salmista apresenta de pastor, seria interessante viajarmos para as terras onde a Bíblia foi escrita. Porque lá nas terras bíblicas, o pastor vai na frente para o destino desejado e as ovelhas o seguem atrás. Como é possível que ovelhas, animais irracionais, sigam o seu pastor? Como é que elas aprendem a fazer isso se não têm raciocínio? Se nós vivêssemos naquelas terras, nós entenderíamos facilmente isso. É porque lá o pastor não é apenas pastor por profissão, não. Ele é pastor porque essa é a razão da sua vida. É algo que ele ama fazer. Ele ama as suas ovelhas. Ele dorme com elas. Ele come ao lado delas. O pastor recebe a ovelhinha recém-nascida em seus braços e a acaricia com amor. Quando vai de uma pastagem para outra, ele leva os cordeirinhos recém-nascidos em seus braços. E assim, eles vão aprendendo a ser ovelhas nos braços de seu pastor. Vão a cada dia demonstrando dependência do seu pastor, sentindo o seu amor, sentindo o seu calor, sentindo o seu carinho. Aquela ovelhinha se apaixona por seu pastor. Mesmo sendo irracional, ela instintivamente sente que ao lado dele há proteção, há conforto, há segurança, e que não pode mais viver longe dele. Pois é exatamente por isso que o pastor vai à frente e as ovelhas o seguem tranquilamente. Ele vai na frente porque, se aparecer algum perigo, algum obstáculo, alguma condição adversa que possa prejudicar o rebanho, ele é o primeiro a enfrentá-lo. Se aparecer um terreno escabroso, por exemplo, ele é o primeiro a machucar os pés. O pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que Deus está querendo nos ensinar é que nós não podemos ter medo de ser cristãos, de segui-lo. O fato de ser um cristão não amputa a liberdade do ser humano, não é um fardo pesado, não torna o ser humano alguém medíocre, não enterra ninguém. A vida cristã, na verdade, liberta, abre os olhos, faz com que a juventude olhe para os horizontes sem fim e sinta o desejo de crescer,
de progredir, de avançar e de lutar por ideais maiores e mais nobres. Sabe por que hoje existem tantas pessoas que temem o fato de se tornarem cristãs, de se tornarem um seguidor de Cristo, de se tornarem ovelhas desse pastor maravilhoso? Os responsáveis, os culpados, somos nós mesmos, os próprios cristãos. Sim, porque muitas vezes quando encontramos uma pessoa que ainda não acertou a rota da vida, a rota da felicidade, nós queremos ensinar-lhe o caminho do cristianismo dizendo: olha, você não pode fumar, você não pode beber, você não pode ir ao cinema, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e tantas outras argumentações. Mas que tipo de cristianismo seria esse? Que tipo de vida abundante, de vida plena é essa que Cristo veio propor e oferecer e que nós estamos interpretando e ensinando mal em nome do Senhor? Que tipo de Deus é esse que, segundo a nossa imaginação, Ele está no céu, sentado no seu trono, com uma vara na mão, tentando descobrir quem é desobediente para imediatamente castigá-lo? Sim, porque essa é a ideia que muitas pessoas têm de Deus por causa de um evangelho mal pregado, um evangelho corrompido. Esse não é o pastor do Salmo 23. No Salmo 23, as ovelhas não seguem o seu pastor por medo do castigo, não, nem por constrangimento, ou porque há um amontoado de regulamentos e regras e leis a serem cumpridos. Absolutamente. Não, elas o seguem porque o seu pastor as ama. Porque o seu pastor conquistou os seus corações e, embora não sejam racionais, elas têm um instinto que diz que podem confiar nesse pastor. Meus queridos e amados irmãos, nós precisamos entender o maravilhoso amor de Jesus por nós. Muito cuidado ao pensar que Deus o ama unicamente quando você se porta bem, quando você está trilhando na linha, quando você está fazendo a coisa certa, ou que Jesus só o ama se você cumprir com tudo aquilo que Ele pede. Cuidado também ao pensar que se você se portar mal, todas as maldições de Deus cairão sobre você. Por favor, muito cuidado. Muito cuidado ao seguir a Jesus por medo de castigos divinos. Não é assim que funciona o reino dos céus, de forma alguma. Jesus quer conquistar o seu coração. E foi exatamente por isso que Ele deixou tudo um céu de glória e veio a este mundo morfético, um mundo contaminado pelo pecado, para procurá-lo. Você é a coisa mais linda que Jesus possui. Ele o ama com suas virtudes, sim, mas o ama também com os seus defeitos, com os seus erros e acertos. Jesus lhe ama, meu irmão. Ele quer o melhor para você. Ele quer que você o siga para que você encontre a verdadeira felicidade. Se você é um viciado, seja lá em quê, e não consegue se libertar das garras destruidoras do vício, saiba de uma coisa: Deus não aprova esse seu estilo de vida, mas nem por isso deixou de amá-lo um minuto sequer. Ele está esperando que você clame e busque-o com todas as suas forças. Todo o poder do universo está nas mãos dele. E ele usará todas elas, se for preciso, para libertá-lo das correntes que tentam lhe escravizar, meu irmão. Se você é um homossexual, se você é uma prostituta, se você é um assassino,
se você é um imoral, um pervertido, não importa quão sujo você se sinta na vida, tão indigno você se sinta diante de Deus, não importa. Nunca permita que entre em sua mente a ideia de que você não merece o amor de Deus, meu irmão. Ele deixou tudo na glória e veio a este mundo para lhe dar paz, para transformar a sua vida, para lhe encher de motivação, para mostrar que você é importante para Ele, para que quando a noite chegar você possa se deitar e ao colocar a cabeça no seu travesseiro, você possa dormir em paz. Ele fez tudo isso para que você possa olhar para o futuro sem medo. Ele já providenciou o caminho para você sair da mediocridade, da derrota ou do fracasso em que você tenha se envolvido, eventualmente. Aqui entra o segundo pensamento do Salmo 23. Está no versículo 3. E o versículo 3, Davi diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O que Davi está dizendo é o seguinte: meu pastor, me ensine a andar nas veredas de justiça. Mas o que é justiça? Justiça não é apenas um código moral ou um código de ética ou de bom comportamento. Não, não é só isso, não. A justiça aqui mencionada por Davi trata-se da pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Não um simples código de valores morais. Justiça é uma pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Separado dele não existe justiça. Tudo que o homem quer chamar justiça, separado de Jesus, nada mais é do que um verniz que esconde a miséria do egoísmo humano. Sim, você quer ser justo, autenticamente justo? Só existe então um caminho. Você tem que ir e viver em comunhão com a pessoa justiça. O nome dele é Jesus. Só Ele, vivendo em você, é capaz de dar-lhe o natural, autêntico e verdadeiro sentido de justiça para esta vida. Quer andar nos caminhos da justiça, nos caminhos da integridade, nos caminhos da obediência? Quer se deleitar em fazer a vontade de Deus? Pois muito bem. Só existe um caminho. Siga o pastor. Siga o pastor. Não me refiro aqui a pastores humanos, não. Os pastores humanos podem falhar. Nunca olhe para os homens. Não siga homens. Siga a pessoa justiça. Siga o pastor. Siga Jesus. Beba na fonte da justiça. As pessoas que se agarram cada dia na fonte da justiça viverão uma vida que sempre será uma fonte de inspiração para as pessoas com quem se relacionam. Homens públicos que se agarram cada dia à fonte verdadeira da justiça terão uma grande probabilidade de ter uma vida que seja uma inspiração para o seu povo. Assim também aplica-se nas questões pessoais também. O terceiro pensamento do Salmo 23 está no versículo 4 e tem a ver com a realidade desta vida. O salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Sabe por quê? Porque tu estás comigo. O meu pastor está comigo. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus nunca prometeu que seus filhos viveriam sem ter dificuldades na vida. E Davi não está dizendo: o Senhor é meu pastor e porque Ele é meu pastor nunca andarei em meio do vale da sombra e da morte. Não, não é isso que o texto bíblico diz. Mas Davi declara enfaticamente: ainda
que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Muito cuidado, meu querido irmão. Cuidado ao cobrar de Deus uma promessa que Ele nunca fez. Pessoas estão sendo mal doutrinadas, mal ensinadas a exigir de Deus, a cobrar de Deus, a colocar Deus na parede. Não. Quando uma doença bate em seu lar, ou um acidente chega à sua vida, quando a morte atinge pessoas mais próximas a você, quando a tempestade sofre e a noite se torna escura, muito cuidado, meu irmão, com o olhar para Deus e dizer: se tu estás comigo, por que vêm dificuldades à minha vida? Nós não podemos agir dessa forma. Todos aqueles que vivem uma vida de comunhão com Jesus podem também sofrer. E aqueles que não querem nada com Ele também podem sofrer. O sofrimento está passivo a todos nós, todos os seres humanos. Ninguém está isento deles. Você pode perguntar então, quais são os benefícios de ser um cristão? Se não há diferença, se eu vou sofrer igual uma pessoa que não tem esse compromisso com o Senhor. O benefício maior e grande é porque o sofrimento na vida daqueles que não têm Cristo é como, digamos, uma ferida purulenta, como a gangrena, que vai devorando, até destruir toda a carne e matar. Aqueles que têm Cristo como seu pastor também podem sofrer, sim. Só que o sofrimento na vida deles é como uma ferida limpa. Ela dói, ela sangra, mas ela sara. E com o tempo só restam as cicatrizes. E cicatrizes não dói. Você olha a cicatriz e até sorri, lembrando o dia em que a ferida estava aberta. Esta é a promessa de Deus. Nesta vida, querido filho, muitas vezes você vai passar pelo vale da sombra e da morte. Muitas vezes os seus pés vão sangrar, vão se machucar, vai ter que enterrar os seus entes queridos. Isso faz parte da história da nossa existência. Mas o que o Senhor nos diz é o seguinte: eu não prometo que nesta vida você não venha ter momentos dolorosos. Mas eu prometo uma coisa. O que eu prometo é que em meio à dor, em meio ao sofrimento, você nunca estará sozinho. Eu estarei ao seu lado. Você não será abandonado jamais. Isso é maravilhoso, não é verdade? E é exatamente aqui. Aqui é que entra o quarto pensamento deste salmo. No versículo 5, o salmista diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, para que meu cálice transborde. Você entende o que Davi está dizendo aqui? O que ele está querendo nos dizer é que Deus nunca prometeu que nós não tivéssemos dificuldade nessa vida, mas que Ele prometeu que as dificuldades não nos atormentariam a vida toda. Sim, elas têm um fim. Elas vão cessar num determinado momento. A propósito, você está sofrendo. Quanto tempo você acha que o sofrimento vai perturbar a sua vida? Talvez pouco tempo, talvez muito, não importa. Porque finalmente o sol de um novo dia brilhará para você. Essa é a maravilhosa promessa de Deus. Neste momento você pode estar vivendo um drama familiar, pode estar passando pela luta, pela dificuldade, pela situação financeira ou pelo desemprego, pode estar com medo do futuro ou alguma enfermidade física pode estar atormentando a sua vida.
Você já resistiu, mas está chegando o momento em que não dá mais para suportar. Quando você achar que não tem mais forças, lembre-se da promessa divina. Deus não lhe prometeu que neste mundo você não teria aflições, dificuldades. Não. Mas Ele prometeu que em meio ao vale da sombra e da morte, nunca o deixaria. Você pode não vê-lo, você pode não enxergá-lo, mas Ele está aí, juntinho de você. Ele enxugará as suas lágrimas, Ele confortará a sua dor e lhe dará forças para continuar a caminhada. E finalmente, estenderá a mesa e fará um banquete na presença dos seus inimigos, ou seja, na presença de tudo aquilo que lhe provocou sofrimento, que lhe tirou a paz, que lhe deixou inquieto, que lhe trouxe dor. O inimigo das nossas almas não poderá fazer mais nada contra você, porque você estará livre, vitorioso. Olhará para o passado e verá que tudo o que sofreu valeu a pena. E valeu porque fez parte de uma experiência de vitória que lhe trouxe amadurecimento e perseverança. Que salmo lindo, não é mesmo? Maravilhoso Salmo 23. Primeiro, o Senhor é o meu pastor. O tipo de relacionamento que Cristo quer ter com seus filhos. Segundo, Ele me guiará pelas veredas da justiça. Ou seja, só Cristo é justo. Se nós queremos ser justos, ter uma vida justa, precisamos viver uma vida de comunhão com Ele. Só Ele pode nos dar poder para viver uma vida de vitória e de obediência à sua vontade nessa terra. Você andará pelas veredas da justiça na medida em que viver essa vida de ovelha, pastor. Se colocar na condição de ovelha e declarar, assim como Davi, o Senhor é o meu pastor. Terceiro, em meio do vale da sombra e da morte, você nunca estará sozinho. Glória a Deus por isso. O pastor estará ao seu lado. E quarto, finalmente, as angústias findarão. A dor, as lágrimas e a tristeza não mais existirão. O Senhor preparará uma mesa na presença dos seus inimigos, de tudo aquilo que veio lhe infortunar. A vitória será definitivamente sua. Aonde vai você quando a tormenta sopra? Quando todos os seus recursos humanos não têm sucesso? Quando você já tentou de tudo e nada deu certo? Se Jesus não tem lugar em sua vida, meu irmão, fica difícil. Não temos a quem seguir. Falta-nos um pastor, falta-nos a orientação que nos trará convicção. Para onde você corre quando alguém a quem você ama está se afundando na vida e você não pode fazer nada por ele? Se em sua vida não há lugar para Jesus? Para onde vai? Falta-lhe o caminho. Falta-lhe o pastor. Vale a pena, meu irmão, minha irmã, acreditar em Jesus. Vale a pena sim, porque Ele nunca prometeu que você não choraria, mas Ele prometeu que enxugaria as suas lágrimas. Se posso ter o privilégio de que Jesus, o meu querido Jesus, enxugue as minhas lágrimas, então, bem-vinda seja a dor. Agarre-se a Jesus, agarre-se nesse momento. O momento é hoje, é aqui, é agora, é aí onde você está. Abra-lhe o coração e permita-lhe entrar. E vá pela vida sem medo, pois com Ele na frente, com Ele ao seu lado, com Ele lhe protegendo a todo instante, a tormenta nunca lhe causará temor, nem a escuridão o assustará, porque o Senhor é o seu pastor e nada,
absolutamente nada lhe faltará. Deus abençoe sua vida, meu querido irmão. Deus guarde e proteja a sua família. E agarre-se a essa verdade. Nós precisamos ter o Senhor como nosso pastor para sermos felizes.